Olá pessoal, hoje nós iremos tratar exatamente de um assunto bastante polêmico, que é o sepultamento de pessoas que estão morrendo por conta do Covid-19 e os familiares não estão tendo o direito de prestar as últimas homenagens a esses corpos. Inclusive, esses corpos estão sendo sepultados, empilhados um em cima do outro. Será que essa é a recomendação de fato do Ministério da Saúde aos estados? Será que esses corpos, mesmo em caixões lacrados, estão trazendo algum risco se houvesse uma cerimônia fúnebre onde os familiares pudessem prestar as últimas homenagens? Será que o Estado não estaria cometendo um crime quando agisse dessa forma? Se você quer saber as respostas dessas perguntas, fica comigo que eu vou te explicar. Ela disse a mim que os médicos não estavam nem fazendo caso dela mais, nem caso dela mais estavam fazendo. Isso não existe. Veja aqui a situação aqui, veja a situação aqui aí. Veja a situação aqui, ó. Tá aqui, ó. Veja a situação que a gente não consegue nem... Perdeu, a gente perdeu a tia da gente. Certo que ela estava com câncer, mas isso não existe. Olha por aí, não tem nem nada em cima. Essa aqui é. Nem nada em cima, não deu tempo de colocar nada, eu pensei até que era essa aqui. Pelo amor de Deus, isso não existe, isso é inadmissível. No dia 26 de março de 2020, o Ministério da Saúde, em seu site oficial, emite protocolo de recomendações como devem ser os funerais das vítimas do coronavírus e o manuseio do cadáver pelos profissionais de saúde e funerárias. O protocolo ainda recomenda que as cerimônias de sepultamento devem ocorrer em lugares ventilados e de preferência abertos, além de informar que o máximo de pessoas participantes não devem passar de 10 pessoas. Recomenda ainda que durante todo o velório o caixão deve permanecer fechado para evitar qualquer contato com o corpo. E as pessoas consideradas como grupo de risco não deverão permanecer no ambiente aonde está sendo feita a cerimônia fúnebre. Observe que em nenhum momento o Ministério da Saúde orientou os estados a proibir as cerimônias fúnebres e impedir que os familiares pudessem prestar suas últimas homenagens aos entes queridos que infelizmente estavam partindo por conta do Covid-19. Um dos pontos interessantes que eu verifiquei nessas orientações do Ministério da Saúde foi que os caixões devem estar devidamente fechados em ambientes abertos. Essa orientação foi devidamente técnica com base na tanatologia forense, que é exatamente a ciência que estuda a morte, ramo da medicina legal. Dentro da tanatologia forense, nós temos o estudo dos fenômenos transformativos. E dentro desse conjunto de fenômenos transformativos pós-morte, nós temos o que nós chamamos de fase de putrefação. A fase de putrefação ela é dividida em 4 partes. A primeira é a coloração, a segunda, o período de gases, e a terceira é exatamente o período da coliquação. E a quarta é exatamente a fase de esqueletização. Mas a parte que nos interessa dentro da putrefação é exatamente o período gasoso. Esse período ocorre após a morte entre 9 a 12 horas. E a preocupação do Ministério da Saúde foi que, em algum momento neste período, os gases expelidos pelo cadáver poderiam vir acompanhado com o Covid-19, contaminando os seus entes queridos que naquele momento estavam prestando as suas últimas homenagens. Então foi muito acertada, ok, a determinação, ou diga, a orientação do Ministério da Saúde que os caixões devem estar devidamente fechados. Mas a última pergunta que eu fiz no começo foi que, será que o Ministério da Saúde tinha orientado os estados a fazer esses sepultamentos de forma rápida, tirando direito dos familiares prestar as últimas homenagens? Já vimos que não. O Ministério da Saúde até orienta algumas
coisas que devem ocorrer nesta cerimônia, mas não proíbe, ok? Então observe, não havendo esta orientação por parte do Ministério da Saúde, mas mesmo assim os estados estão sepultando de forma empilhada os corpos, sem dar o direito dos familiares prestarem as últimas homenagens, será que o Estado está cometendo algum crime? Eu posso te afirmar que sim. Se você verificar o artigo 209 do Código Penal, você vai enxergar que existe um crime que o Estado esteja cometendo quando ele impede, certo, que os familiares prestem as últimas homenagens em uma cerimônia fúnebre, como orienta o próprio Ministério da Saúde, tomando todas as cautelas possíveis. Então observe, no artigo 209 do Código Penal, diz que é crime impedir ou perturbar as cerimônias funerárias. Então, no momento que o Estado impede que haja, certo, essa cerimônia fúnebre, o Estado está incorrendo no crime de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, conforme o artigo 209 do Código Penal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e não esquece de acionar o sininho para que sempre que eu traga novos vídeos você seja notificado. Obrigado.